Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 12, a partir do verso 49. Vamos lá? Diz assim: Eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. No entanto, tenho de passar por um abismo e estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão. De agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas: 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Glória a Deus. Irmãos, é uma palavra maravilhosa. E no primeiro olhar que nós temos dela, bom, pelo menos eu tenho, né, é difícil extrair bondade e amor do Senhor, mas a verdade é que o amor e a bondade do Senhor está intrinsecamente colocado ali nos pormenores, ou seja, nos detalhes daquilo que o Senhor Jesus está declarando. Quem está falando aqui é o Mestre. Ele está falando de algo a qual ele foi chamado. Ele tá relatando algo que é a vontade de Deus. E eu gostaria de trazer essas palavras, porque ele vem, logicamente, falando depois, dando essas palavras, e nós sabemos que o evangelista Lucas, ele dá os seus relatos de forma cronológica. Ele traz, logicamente, logo depois de uma palavra que nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Vivenciamos nesse carnaval um momento em que a pastora Baby Consuelo declarou no meio do carnaval algo nunca se visto, o que trouxe bastante repercussão. Muitas pessoas nem sabem quem são as campeãs da escola de samba. E vemos muitas reportagens mesmo da repercussão que obteve a fala dela. Sabemos que já é sabido que houve, e logicamente não podemos afirmar, mas que a Ivete Sangalo teve o seu trio elétrico e que ela sofreu um momento de angústia logo depois do ocorrido. Tem um influenciador, Carlinhos Maia, o Carlinhos de Jesus, que é um cristão desviado, sabe-se declaradamente que estava lá no meio. E às vezes nós não entendemos o que Deus faz, irmãos, mas ele estava lá no meio e ele fala que estava lá de boa, é a declaração dele, ele estava lá de boa e ouviu sobre arrebatamento, que viu um temor e ele sentiu um arrepio muito grande. Eu tenho convicção, porque houve um silêncio muito grande enquanto ele falava. Não devemos dar atenção a pormenores como, por exemplo, 5, 10 anos, falando de um tempo que virá. Logicamente não se sabe quando Jesus virá. O que deve se apegar é a mensagem dada e o que está acontecendo. Fala justamente disso que o Senhor está falando, desse texto que eu li para vocês. Bom, e eu quero trazer para a nossa vida. Ele fala no primeiro versículo, 49, eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. Ele revela uma vontade do Pai. Jesus Cristo é a expressão perfeita do caráter de Deus. Tudo que ele declara é a vontade. Eu já gostaria que estivesse em chamas. Em Hebreus 12, versículo 29, o Senhor se declara fogo consumidor. Fala que Deus é fogo consumidor. Em Deuteronômio 4, 24, fala que ele é fogo consumidor. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. E as misericórdias dele, a palavra fala que as misericórdias dele em Jeremias 3, 22 são as causas de nós não sermos consumidos. E ele já gostaria que a terra estivesse em chama. E ele fala, eu vim para incendiar. E o que é um incêndio, irmão? Um incêndio é a incidência de um fogo que não pode ser controlado. Eu quero repetir. É a incidência de um fogo que não pode ser controlado. E existem 3 elementos que precisam para acontecer um incêndio. O primeiro deles é um combustível, meu irmão, como por exemplo a madeira. E nós sabemos que as facetas de Deus, elas são 3. Tanto o carpinteiro, que é a figura do Senhor Jesus, o purificador do ouro da prata, como também o oleiro que molda o barro, eles precisam do fogo justamente para dar a forma final àquilo que está sendo moldado. E a segunda é o combutente, que é o oxigênio.
Normalmente é o oxigênio, pode existir mais. É o que justamente é o que permite. A madeira é aquilo que queima e o oxigênio é aquilo que permite a combustão. É o que dá a permissão. E nós sabemos que o oxigênio é vida. Aqui nós vemos a tipologia do Senhor Jesus. E o último é o calor, irmão. O calor ele é dado com as circunstâncias, as tribulações e os sofrimentos. Quero ler com vocês um texto que Deus já nos mostra a intenção deles desde o chamado do resgatador Moisés. Olha o que ele fala em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. No versículo 2 eu vou lendo. Não, vou começando a partir do finalzinho do versículo 1. Ele fala assim, ó: ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Conduziu o rebanho ao deserto. E fala assim, ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Esse o anjo do Senhor é a tipologia do Senhor Jesus. Ele tem a tipologia de uma manifestação de Deus. É o que nós falamos da teofania. É uma manifestação do Deus vivo aqui na terra. E fala assim, ó: ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio do arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. O que chamava a atenção dele é justamente o fogo não o consumir. Por quê, irmãos? Era a sarça queimava, e era normal você ver no deserto sarças que se queimavam, sarças que passavam por queimação. O problema, a grande questão que trazia admiração, o milagre estava em ela não se consumir. Ela não se consumir. O fogo fala da presença do Espírito Santo ali, o anjo fala da manifestação do Senhor Jesus, e a voz que ele ouviu fala justamente de Deus, o Pai. A manifestação dos três em meio ao resgatador que libertaria o povo do Egito, que mostra a nossa libertação. E é isso a qual esse texto traz. Ele fala, no entanto, e aí ele traz para ele fala, no entanto, tenho que passar por um batismo, e estou angustiado até que ele se realize. Que batismo é esse, irmãos? Muitos podem se perguntar, porque ele já não tinha sido batizado pelas águas e pelo Espírito Santo lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17? Sim, já tinha passado. É o batismo que todos nós vamos passar, meu irmão. É um batismo de sofrimento, é um batismo de dor. Olha, eu quero falar para vocês, irmãos, todo discípulo, todo aquele que é por isso que a palavra fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Irmãos, chamados são muitos, mas por que poucos são escolhidos? Porque não conseguem passar por esse batismo. Mas só a promessa realizada, irmão, para quem suporta esse batismo. Olha o que ele fala em Marcos, capítulo 10. Vou ler a partir do versículo 36. Eu li esse texto e falei desse texto realmente com vocês na ministração. Eu creio que hoje de manhã ou ontem à noite, não me lembro, mas eu comentei. Tiago e João na frente dele. Jesus fala assim: o que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Ele respondeu: permita que na tua glória nós nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo ou ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? E eles respondem no versículo 39, podem, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Agora, qual que é este cálice, esse batismo? É justamente aquele que Jesus perde livramento para Deus antes da cruz. É a cruz, irmão, é a própria dor daquilo que vem como purificação por meio do pecado. Ele fala antes da cruz: Pai, se quiser, afasta-te de mim este cálice, mas contudo seja feito a tua vontade. E era a vontade de Deus que aquele batismo se realizasse. É a vontade de Deus que nós sejamos, que nós passamos pelo fogo ardente, irmãos. Ele falou: vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu vim causar divisão, justamente, irmãos, entre quem passa e quem não passa. A divisão aqui está associada justamente a aceitar o caminho do Senhor Jesus. Em João 3,16, ele fala para Nicodemos, ele esclarece isso, ele fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado. E ele associa ao amor de Deus isso, irmãos, e nós precisamos compreender. Eu sei que essa palavra ela traz um pouco de susto, porque nós queremos correr da tribulação, nós queremos correr de tudo aquilo que dói, mas é necessário que há o tempo de dor,
A palavra fala que há um propósito debaixo de tudo. Ele fala, enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E há uma condição, irmãos. Qual que é a condição? Crer. Crer nos seus mandamentos. Jesus está declarando abertamente aos seus discípulos que eles terão que tomar daquele cálice, que eles terão que passar pelo sofrimento. Pedro e todos os outros entendeu. Ele fala em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, ele fala, amados, normalmente associando o amor de Deus ao fogo ardente. Porque, irmãos, todos passarão. Todos. A verdade é que todos passarão. A diferente é a casa que coloca a palavra em prática e a casa que não coloca, firmada na rocha. Ele fala, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Muitas vezes nós pensamos, esse é o detalhe da hipergraça, quando nós estamos passando por diversos sofrimentos, achamos que Deus não está conosco, irmão, mas na visão de Moisés mostra claramente que Deus, o motivo de nós não sermos consumidos por isso, de nós suportarmos, é justamente a presença de Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. E quando o Senhor Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, eu não sei vocês, irmãos, mas isso me soa também como uma promessa. Mas nós não queremos essa promessa, nós só queremos a promessa daquilo que é bom, não é verdade? Porque não conseguimos enxergar a beleza do processo, do fogo depurador. Mas é esse fogo depurador que santifica e purifica. Ele fala, pelo contrário, alegrem-se. Agora é difícil alegrar, não é verdade, irmãos? E aonde nós devemos nos alegrar, irmão? Justamente na recompensa, na palavra do Senhor. Filipenses 4, versículo 4, Paulo exorta fortemente a igreja de Filipos, que estava passando por uma prova de perseguição, e ele está dando uma carta de gratidão. Ele fala, alegrem-se. Novamente eu repito, alegrem-se. E como pode? O salmista fala, alegrei-me na palavra do Senhor. Essas provações, elas trazem fome e sede para o nosso coração, como por exemplo uma palavra como essa, que é a confirmação de tudo aquilo que nós estamos vivendo. O nosso maior medo é justamente de que Deus não esteja conosco. E o medo, ele tem um poder enorme de paralisar aquilo que nós estamos vivendo. Ele fala, pois essas provações o tornam participantes do sofrimento de Cristo. E ele fala, a fim de que, essa expressão a fim de que eu gosto, porque ela tem uma finalidade. Qual? Tenham a maravilhosa alegria de ver a glória quando ela for revelada. A manifestação da glória de Deus, irmãos, vai ser revelada por meio do sofrimento. Isso vai se tornar em testemunho. Repita comigo, irmão. Vamos fazer uma oração? Transforma, Senhor, o nosso sofrimento em testemunho. Coloca a mão no coração, irmão, e repita. Transforma, Senhor, o nosso sofrimento em testemunho para a tua glória. Entregue-se ao Senhor nesse momento, irmão. Olha, ele continua falando, de agora em diante, numa mesma casa, 5 pessoas estarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Eu gosto dessa parte, irmãos, porque é a divisão da escolha, do que crê e do que não crê, daquele que decide passar. Muitas vezes, principalmente a nossa família, ele vai trazer ali, na sequência eu vou falar posteriormente sobre isso, a divisão que ocorre até mesmo dentro de casa. E eu vivi isso. Vivi na pele, e sei que não é algo fácil, mas é um chamado a se decidir, a decisão pela parte do Senhor. Eu gosto de um versículo que está em Mateus capítulo 25, do versículo 24 ao 27, fala assim, mas chegando-se também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunte onde não espalhaste. E atemorizando, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Essa palavra esconder sempre se remete justamente ao pecado, não é verdade, irmãos? Nós vemos aqui um servo do Senhor. Ali tinha 3 servos, 2 multiplicaram e 1 não. E qual que é a diferença, irmãos? Esse que multiplicou, ele conhecia o Senhor. Ele sabia, ele declara com palavras como, por exemplo, que ceifa o que o Senhor colhe onde não plantou, que o Senhor junta onde não espalhou. E é isso que Deus tem o poder de fazer. Por quê? Quem espalha, irmãos? O inferno. A divisão, na verdade, vem sempre da parte do inferno. Agora, o Senhor, ele tem o poder de ajuntar aonde ele nem foi espalhado. Agora, e ele fala, ele explica o porquê que ele não fez. Atemorizado.
Irmãos, nós precisamos, sabe, muitas vezes entender que Deus não trabalha por meio do medo. Eu sei que essa palavra ela pode trazer temor, e o medo ele não inspira, e ele tem uma capacidade enorme, sabe, de paralisar o nosso coração, e ele não nos motiva a assumir os riscos necessários de uma empreitada que Deus nos colocou. Como esse homem, ele teria essa visão errada, fez ele fracassar, porque ele não investiu naquilo que traria prosperidade para ele. Traria prosperidade para ele. Muitas vezes nós tentamos despertar justamente as nossas pessoas que estão ao nosso redor usando o medo. A palavra fala em Zacarias 4:6, nem por medo, nem por força, mas pelo meu poder. E é uma posição que nós devemos assumir, de risco, até mesmo diante do nós, divide. A divisão acontece justamente nessa questão. Por quê? Muitas pessoas estão tentando dentro da própria casa, dentro da própria igreja, trazer como João. Eu vi o episódio de Jesus faz uma piada com João e Tiago, fala assim: vocês queriam mesmo usar o poder de Deus para incendiar aquela gente? E aí eles olhando dessa perspectiva, e foi até engraçado a cena assim, porque era o que eles queriam fazer, agir com a força e com a violência, e o medo ele paralisa. O medo ele paralisa. Perceba que Jesus, antes de começar o seu ministério contundente, em Mateus capítulo 3, versículo 17, o Senhor Deus apresentou diante de todos, falou assim: este é o meu filho amado, a quem me agrada. Eu quero repetir: este é o meu filho amado, a quem me agrada. Agora, se nós estamos passando por tudo que o Senhor Jesus passou, irmão, você acha que Deus não se agrada daquilo que você está desempenhando num papel a qual foi chamado para fazer? Então, não se preocupe, que o amor de Deus seja a força motriz que inspire você a vencer as dificuldades da vida. Quero terminar falando, ele fala: o pai ficará contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Só isso já é motivo de bastante sofrimento, e o Senhor Jesus sabe disso. Mas qual é a confiança, irmão? Que Ele cuida de nós, que Ele tem cuidado de nós. Sabe, temos que permanecer bastante sóbrios em tempos de aflição e tribulação, e não deixar que o calor da tribulação endureça o nosso coração a ponto de que o sofrimento diminua a nossa fé. Não podemos permitir, irmãos, que a mente crie reservas em relação ao amor de Deus, acreditando que Ele não se importa conosco e com tudo que nós estamos passando. No determinado tempo Ele virá ao socorro, e toda dor ela tem um propósito. Eu quero repetir: toda dor ela tem um propósito. Em tempos assim precisamos manter os olhos fitos no Senhor, sabendo que os olhos deles estão sobre nós, e que há um grito de socorro, Ele pode ao tempo inteiro fazer cessar e diminuir a dor, ou então nos fortalecer, como o anjo veio e fortalecia o Senhor Jesus ao pé da cruz. Eu quero terminar com Isaías 55, versículo 3, que fala: deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. O salmista também declarou que confiava no amor leal de Deus em meio às tribulações, sabendo que essa provação, irmão, ela vem para trazer algo que a igreja espera há bastante tempo, chamado avivamento. Que Deus possa trazer, sabendo que Ele cuida. Quando Ele cuida de nós, Ele sabe dessas divisões que acontecem, e é por meio delas que Ele vem juntar ao que se espalha. Que Deus abençoe vocês. Lembrando, o Cordeiro tem uma recompensa por teu sacrifício. Irmãos, fiquem com essa mensagem. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.